Mateus capítulo 19, versículos 23 ao 26. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Irmãos, nós iremos meditar sobre o seguinte tema: a salvação e o perigo com as riquezas. Preste atenção. A salvação e o perigo com as riquezas. Esse será o título da nossa mensagem, esse será o tema em que nós iremos ver esse texto em que acabamos de perceber. Então vejamos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele tem um encontro com um jovem rico, e depois que o Senhor Jesus conversa com ele, ele se entristece e vai embora. E após ele ir embora, depois do Senhor Jesus falar com ele, ele se volta para os seus discípulos para ensiná-los. Porque aquele jovem rico, ele tinha mais apego às suas riquezas. Ele tinha mais apego aos seus bens do que viver a vida do reino de Deus. E é em cima disso que nós iremos perceber que o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos para conversar com eles. E uma instrução maravilhosa o Senhor Jesus dá para eles, e uma lição maravilhosa é para nós. Primeiro nós iremos ver nos versos 23 e 24 a dificuldade para entrar no reino. No verso 25 nós vamos ver que os discípulos ficaram espantados. No verso 26 nós iremos ver que nada é impossível para Deus. Então vejamos, no verso 23 nos é dito por Jesus que ele fala com seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos. E o Senhor Jesus fala algo para eles. Dificilmente. É com dificuldade. É com dificuldade que um rico entra no reino dos céus. O que Jesus não está dizendo? O Senhor Jesus não está dizendo que ricos não podem entrar no reino dos céus. Jesus não está dizendo que eles não entrarão ou não entrariam no reino dos céus. Mas o Senhor Jesus está colocando o que aqui? Uma dificuldade. E sabe, a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus está por um exemplo, por um exemplo recente. Após essas palavras, o Senhor Jesus se encontrou com um jovem rico. Um homem possivelmente influente no sinédrio. Um homem rico. Queria ele saber o que ele deveria fazer para entrar no reino de Deus, o reino dos céus, para alcançar a vida eterna. E aí, após esse evento, ele vai embora, como eu já disse para vocês, e ele indo embora, o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos e diz: está vendo? É difícil, é com dificuldade.
E após o Senhor Jesus falar para eles que é com dificuldade, ele diz no verso 24: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Alguns entendem aqui camelo pelo fundo de uma agulha como se fosse um elefante para passar numa porta pequena em Jerusalém. Outros acham que fosse o camelo aqui se referisse a uma corda para passar em um lugar pequeno. Então, a tentativa de discernir aqui a ilustração de Jesus, elas são várias, né? As tentativas. Mas nós não podemos nos apegar a isto. Nós devemos encarar a realidade do que Jesus disse. O que Jesus disse? Que era difícil o rico entrar no reino dos céus. E que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí, quando o Senhor Jesus, depois que ele fala que é difícil, que é com dificuldade, agora o Senhor Jesus já coloca mais uma dificuldade, não é? Se é que eu posso chamar de dificuldade, porque o Senhor Jesus, nas suas palavras, ele intensifica a questão, ele diz praticamente que é impossível. Tão impossível como um camelo passar no fundo de uma agulha. Tão impossível como um camelo passar no fundo de uma agulha. Ou seja, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E o Senhor Jesus quer dizer o quê? Que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Se não, até mesmo impossível. Porque era impossível. Veja, o jovem rico, recentemente o jovem rico foi embora triste. Jesus disse para ele no verso 21 do capítulo 19: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Para este jovem rico foi impossível. Foi impossível para ele. Ele queria uma perfeição. O Senhor Jesus mostra que ele não é perfeito. E ao perceber que ele não era perfeito, foi embora triste. Há um reino de Deus para se fazer parte. Há o reino dos céus para que façamos parte. Mas coisas podem nos atrapalhar. Coisas podem nos impedir. Coisas podem criar dificuldades. As nossas propriedades, os nossos bens, as nossas posses, aquilo que nós ajuntamos para nós durante a nossa jornada aqui neste mundo, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós colocamos como mais valioso para nós, é o que pode conquistar mais o nosso coração. E nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter por mais precioso o reino de Deus, o reino dos céus, do que qualquer outra coisa que nós possamos possuir aqui na terra. Há uma dificuldade para entrar no reino. No verso 25, após o Senhor Jesus falar essas palavras para eles, um espanto vem. Ouvindo isto, diz no verso 25, ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Isso aqui, maravilhados, não é de admiração de quem achou bonito, de quem gostou do que Jesus disse.
Não é um impacto de agrado. É um impacto de espanto. Eles encontraram nas palavras de Jesus um problema que gerou neles um espanto. Como assim? Como assim? E sabe, por quê? Porque os discípulos de Jesus ficaram espantados. Por quê? Porque, veja, era comumente os judeus pensarem que aqueles que eram ricos, não é? Aqueles que eram prósperos, eles eram abençoados por Deus. E por serem abençoados por Deus, eles estavam mais próximos de Deus. Eram os que estavam possivelmente mais próximos do reino dos céus. Eram os que estavam possivelmente mais próximos do reino de Deus. E Jesus vai dizer que não. Não é por meio das nossas conquistas, não é por meio das coisas que nós conseguimos. Não são as coisas que nós ganhamos ou recebemos da parte de Deus. Não são as bênçãos materiais. Não é o dinheiro. De acordo com o que o Senhor Jesus está dizendo, e o espanto dos discípulos, os da igreja, da prosperidade, os da Internacional da Graça, os da Universal, os da Mundial, todos eles eram os mais perto de Deus. Porque pregam riquezas, ensinam para as pessoas que quanto mais elas ofertam, quanto mais elas entregam para Deus, mais elas vão receber de Deus bênçãos, mais elas vão conquistar riquezas, mais elas irão prosperar, mais elas irão viver bem aqui na terra. E o Senhor Jesus está dizendo, não é assim. A teologia da prosperidade está falida. Ela é uma teologia falida. Ensina para as pessoas o caminho da perdição, a serem devotos a Deus em troca das riquezas. E isso espantou os discípulos. E mesmo assim, a ideia judaica de que os que eram mais prósperos, que tinham mais dinheiro, eram os mais próximos de Deus, eram os que estavam recebendo mais bênçãos de Deus, que estavam ok com Deus. Uma das provas de que esse pensamento ele é equivocado é só a gente ler Jó. É só ler o livro de Jó. E nós vamos perceber que essa visão, esse tipo de entendimento, ele é equivocado. Nós não podemos imaginar que nós alcançamos o reino dos céus, nós alcançamos a vida eterna a partir do que Deus nos presenteia, do que Ele nos dá, para o nosso conforto aqui, para o nosso bem-estar aqui, aliviando as nossas dificuldades, estabelecendo confortos. Não, isso não é garantia de que nós iremos herdar o reino dos céus. Isso causou um impacto na mente dos seus discípulos. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. E disseram o quê? Sendo assim, quem pode ser salvo? Então veja como os discípulos estavam tão convencidos. Estavam tão convencidos de que os prósperos eram os abençoados. Sendo assim, quem pode ser salvo? Então veja que os discípulos eles não estavam discernindo a salvação oferecida por Deus através do reino que Jesus veio estabelecer.
E aí, no verso 26, nós vamos ver que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Após o Senhor Jesus falar estas palavras para eles, eles ficarem espantados. Eles fazem uma pergunta e Jesus responde. Jesus fitando neles o olhar, ou seja, o Senhor Jesus olha bem para eles. Alguns entendem aqui que esse é um olhar que traria um efeito que roubaria os discípulos, no sentido de ganhar a atenção deles, que tiraria toda a distração deles, e que traria para eles a expectativa do que Jesus diria a partir dali, não é? Se o rico encontra dificuldades, se aquele que é mais abençoado tem a dificuldade, e agora? Os pobres, misericórdia. Nem o rico entra. Nem o rico pode ser salvo. E agora, Jesus? Então Jesus olha bem para eles e responde. Ele disse: isto é impossível aos homens. Perceberam? Perceberam? Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Jesus diz: isto é impossível aos homens. Está aí a resposta. Ninguém pode se salvar. Ninguém pode se salvar. Os homens não podem alcançar por si mesmos o reino dos céus, o reino de Deus. Isso não é dado aos homens, isso não cabe aos homens. Não é permitido aos homens se salvarem. É impossível. É impossível. E aqui a impossibilidade é justamente isso, de se esforçar, de buscar ter a capacidade. Não há ninguém que se esforce, não há ninguém, por mais esforçado que seja, encontre salvação por si mesmo. E aí Jesus termina dizendo: mas para Deus tudo é possível. E tudo é possível, quer sejam os ricos, quer sejam os pobres. Tudo é possível para Deus, para a salvação de pobres e ricos. Mesmo com as dificuldades. O que isso nos ensina? Primeiramente que tanto os que já são ricos, quanto os que desejam ficarem ricos, estão sujeitos, estão fragilizados a confiarem e encontrarem segurança em suas riquezas, suas conquistas. Há muitos ricos apegados às suas riquezas. E há muitos pobres querendo ser ricos. Tanto pode haver uma perdição em quem está apegado às suas riquezas, como está a perdição para aquele que é pobre em busca da riqueza. Porque a salvação, ela não pode ser baseada, fundamentada no que nós conquistamos, nas bênçãos terrenas de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender
é que estar bem financeiramente, de nada tendo falta, não é garantia de salvação. Não é garantia de salvação. Então, sabe, não que seja errado, não que seja pecaminoso, não é? Trabalharmos, conquistarmos, termos dinheiro, não é? Termos o nosso bem-estar, conquistarmos o nosso conforto, não é? Termos as nossas facilidades para viver bem aqui neste mundo, mas uma das coisas que nós podemos ter certeza é que isso não garante que nós seremos salvos. Uma vida tranquila, calma, sossegada, de nada tendo falta, não significa salvação. Nem tampouco pobreza. Nem tampouco pobreza. Mas é mais fácil aqueles que são desapegados, aqueles que nada têm, ou aqueles que têm pouco, quase nada, perceber a sua própria miséria, suas próprias faltas e se arrependerem e crerem no Evangelho. Do que aqueles que têm muito e dizem assim, de que eu tenho falta? De que eu tenho falta? Eu tenho tudo à minha volta, eu tenho tudo ao meu redor. Não me falta nada. Sim, te falta uma coisa. O Salvador Jesus Cristo. Uma outra coisa que a gente pode perceber também é que Deus é quem salva pecadores. E isso precisa estar bem claro em nossas mentes. Isso deve estar bem claro para nós, que é Deus quem salva pecadores, quer sejam pobres, quer sejam ricos, pessoas das mais variáveis da sociedade. É Deus quem salva mediante o seu Filho e o que Ele fez por nós. O Senhor Jesus Cristo sacrificou-se a si mesmo para ser uma oferta a Deus aceitável, cumprir a lei e nos oferecer gratuitamente salvação. E a nossa fé em Jesus Cristo nos salva e nos põe no reino de Deus. Participamos do reino de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não pelo que temos, não pelo que conquistamos, e nem tão pouco também pelas coisas que nós sentimos falta. Nem tão pouco também pelas coisas que sentimos faltas. Veja, muitas vezes nós podemos ficar desesperados por aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Nós podemos anunciar o Evangelho, nós podemos falar com elas, nós podemos falar do amor de Deus, da oferta de Jesus na cruz. Podemos falar do Evangelho. Podemos falar do amor de Deus, do perdão, da misericórdia, do arrependimento. Podemos apontar para elas que elas estão erradas e mostrar que o pecado é a destruição da humanidade. Nós podemos falar. E além disso, podemos orar. Orar para que as pessoas sejam salvas. Orar para que elas entreguem suas vidas a Jesus. Orar para que Deus quebrante os seus corações. Orar para que haja uma esperança na vida delas. Orar para que o Espírito Santo transforme as suas vidas. Nós podemos até chamá-las para vir para a igreja. Vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Mas nada além disso. Os resultados vêm de Deus. A salvação pertence a Deus. Nós não vamos convencer ninguém de ser salvos. O Espírito Santo os convencerá do pecado, da justiça e do juízo.
Porque a salvação pertence a Deus. Pessoas que nós podemos, às vezes, olhar e dizer: fulano é um caso sem jeito. Para Deus, tudo é possível. Fulana está perdida. Tudo é possível para Deus. Fulano insiste em viver uma vida errada. Tudo é possível para Deus. Fulano está acabando com a sua própria vida. Tudo é possível para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço pelo entendimento e o discernimento que o Senhor nos faz adquirir por Sua graça aqui nesse momento. E eu te peço, Senhor, pelas Tuas ricas misericórdias, Teu imenso favor, que o Senhor venha estar assim, Senhor Deus, nos conduzindo, Senhor Deus, nessa verdade, para que nossos corações estejam sendo ensinados. E assim, Senhor Deus, nós não venhamos, Senhor Pai, entender errado a respeito de como é possível alguém ser salvo. Que isso tenha sido claro para cada um de nós, Senhor. Que a salvação vem de Ti, do Teu Filho, o Espírito Santo. A salvação vem de Deus. Nos abençoa, Senhor, nos guarda nesta verdade. Que nós não venhamos nos enganar a nós mesmos, achando que nós escapamos por nossos esforços do lago de fogo, o fogo do inferno. Não, foi a Tua graça, foi o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, mediante o sacrifício de Jesus. E se há alguém aqui, Senhor Deus, sabendo que precisa ser salvo, Senhor, que a ficha caia e saiba que não é por esforço nenhum. É crendo e se arrependendo, confiando unicamente em Jesus, o Salvador. Em nome de Jesus. Amém.